find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas, pessoal. O meu nome é Miguel. E eu sou o Eugénio e hoje vamos continuar a nossa conversa. Então, e sejam bem-vindos ao Cogito. Não seja nada bem-vindos. Sejam bem-vindos à parte 2 da Evocação Obsoleta. Exatamente. Estamos aqui precisamente uma semana depois e vamos continuar aqui com a nossa conversa. Aqui, no nosso guião, uma das primeiras coisas que estava aqui era a questão do modelo em si ter sido criado para gerar trabalhadores de fábrica. Pessoas que estão formatadas. Tu, até houve uma parte muito engraçada no último episódio que estavas a dizer estás bué formatado, quando estavas a falar dos alunos que tiram notas mesmo super excepcionais. Sim. Exato. Sim. Ou seja, o que é que achas acerca disso? Que corrobora esta... Não é bem uma teoria, não é? Isto não, é o que bem, este modelo, o tal modelo tradicional, não é? Objetivamente, toda a gente sabe que tem as suas origens durante a Revolução Industrial. Portanto, houve uma necessidade de haver cada vez mais trabalhadores, principalmente crianças, nas fábricas, certo? E enquanto não atingiam a maturidade suficiente para irem para a fábrica, que também não era assim muita, não é? Havia-se crianças muito, muito jovens, mas portanto, todo aquele contexto da sala de aula, do ter que levantar a mão, de ter uma pessoa a debitar informação, é algo que, tanto quanto sei, já existia um bocadinho antes da Revolução Industrial, mas que foi massificada durante esse período histórico. Uhum. E a verdade é que desde lá para cá, portanto estamos a falar de século XIX, certo? Até século XXI e daqui a pouco já estamos a um quarto do século XXI e o modelo, pelo menos em Portugal, não mudou. Claro que temos modelos alternativos, como na Finlândia, não é? Que prezam, ou que não menosprezam, neste caso, o trabalho manual e, digamos, abordagens um pouco mais diferentes, como aulas ao ar livre, não é? Uhum. Não estar as crianças constrangidas dentro de uma sala de aula, com aquela carga horária absurda de que nós já tínhamos mencionado no último episódio, dos tais 90 minutos, certo? Uhum. Nós chegámos a falar sobre isso. E acaba por, lá está, haver uma destruição da vontade e da liberdade das pessoas. Pois. Precisamente começar na escola, não é? Por acaso, é um pensamento interessante que tu até tinhas aqui. Exato, a questão toda do ter de levantar a mão para ir à casa. Imagina, se tu pensares durante um bocado acerca do quão ridículo essa noção é. Tipo, eu preciso de realizar uma necessidade fisiológica. Posso, por favor? Não. Não, espera para o intervalo. Tipo, estás a brincar, meu. Isso E depois ok, nós temos todos de estar a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e depois temos de sair ao mesmo tempo, temos de entrar ao mesmo tempo. Uhum. Pá, esse tipo de comportamento é tão... É literalmente o videoclipe dos Pink Floyd. Estás a ver? Another Brick in the Wall, em que estão os putos todos tipo, a fazer exatamente a mesma coisa e a serem mandados para... Como é que se chama aquela cena da carne? Para o triturador? Para o triturador da carne, tipo, são todos iguais, todos idênticos. Sim. Pronto. Sim. É pegar num conjunto que não é propriamente homogéneo, não é? Nem toda a gente é igual. Não é de todo homogéneo. Não é de todo, sim, tens razão. E, digamos, plastificar aquilo de tal maneira que, ok, nós agora somos uma bola de plasticina e esta bola vai fazer tudo aquilo que a professora manda, basicamente é isso. Sim, é chato. E a comparação da escola com a prisão, o que é que... Sim. A comparação da escola com a prisão é bastante interessante porque, tal como na prisão, a escola também tem os seus horários muito bem definidos, a hora de entrada, a hora de saída, a hora das atividades, não é? Portanto, está tudo muito bem
planificado, mas quer dizer, esta extensão do paralelismo entre a prisão e a escola também pode ser, de certa maneira, ser levada para outros contextos. Se calhar no contexto de trabalho a mesma coisa. Tu tens, a questão aqui é, a partir do momento em que tu tens horários rígidos sempre, acaba por nos fazer lembrar os horários de prisão. Da verdade agora é é essa. flexible work hours, meu. Sim, exato. Mas imagina, eu costumo dizer algo do género, pá, a escola é uma prisão infantil legalmente autorizada e também financiada pelo governo. mandatoriamente enforçada pelo governo. Estás a ver? Epá, eu se calhar tenho uma visão um bocado extrema disto. Se calhar as pessoas Tu tens. se calhar as pessoas viveram muito bem a ir para a escola e a ter de levantar a mão para pedir para ir à casa de banho, meu. Mas isso sempre foi algo que me incomodou e eu sempre tive alguma dificuldade em como é que se diz em português? Fall in line, basicamente. Seguir as ordens. Yeah. Mas isso se calhar tem a ver com o meu temperamento. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas que é o mais importante para se aprender na escola hoje em dia? Imagina, podemos até pensar nas disciplinas que se tem no ensino básico, no ensino secundário o que é que tu achas que é o mais importante? O mais importante e aquilo que a escola deve conferir é a capacidade de resolver problemas. Ponto final. Para mim, estás a ver? Porque é essa capacidade de resolver problemas que ajuda efetivamente no tratamento e na resolução dos problemas que a sociedade aparenta e tem hoje em dia. Hoje em dia e sempre. Sim, não é? exato. É aquela expressão, hoje em dia. Não é hoje em dia. Tipo, durante toda a história da humanidade tivemos que resolver problemas. E portanto, quando falo em resolver problemas, falo em contexto empresarial, corporativo, como tu fazes e bem na Siemens. Sim. É possível dizer? É possível, é. Ok. Na Siemens. Quer, por exemplo, eu de forma mais académica, científica, não é? Portanto, a verdade é que a sociedade e nós diariamente enfrentamos diversos problemas das mais diversas naturezas. E eu acho que lá está, a escola conferindo essa capacidade de resolver e manter-te calmo e resolver os problemas à vontade é algo que falta. Porque, por exemplo, nós já tínhamos falado sobre isto no outro dia em relação aos testes. Os testes é basicamente tu resolveres um problema com um tempo limitado e de matérias muito bem definidas, específicas. E eu acho que isso é útil em certos e determinados contextos. Mas, de uma maneira geral, eu acho que vou arriscar e dizer que não é isto que acontece. Quando nós temos um problema, nós devemos fazer o contrário, que é deliberar e pensar com calma e ter o tempo suficiente para resolver um determinado problema, porque normalmente os problemas assim mais relevantes ou estruturais requerem muito esforço mental. Pois. Percebes? E porquê é que eu estou a dizer que os testes podem ser úteis? Porque, por exemplo, se calhar existem determinados setores da sociedade em que realmente é necessário cumprir ordens num determinado intervalo de tempo. Estou a falar, por exemplo, estou a pensar em questões mais militares, de policiamento, de segurança interna. Aí são situações críticas em que a pessoa tem que tomar decisões muito importantes num curto intervalo de tempo. Mas mesmo no mundo corporativo é assim. É preciso, eu não tenho essa experiência e eu não sei. É preciso tomar decisões porque, imagina, tecnicamente tu podes ir arrastando aquilo, mas a filosofia de o mais rápido possível teres a maior informação que consigas para tomares uma decisão rápida, isso é importante, porque ajuda a manter as coisas dinâmicas e eu honestamente não gosto de estar muito tempo na mesma coisa, tentar seguir o mais rápido possível. Eu estava a dar vários exemplos de que me lembrava. Sim. Eu como não tenho essa experiência, como tu tens, não sabia. Tipo, não sabia, tipo, tinha uma ideia, não é? Mas não ia estar aqui a mandar assim uns bitates. Coisas que tu sabes. Sim. Então, ainda bem que disseste isso. Mas tens razão, eu concordo contigo, é a questão toda do resolver os problemas e de certa forma a escola até ajuda com isso, mas ajuda de uma forma muito limitada. Não ajuda
para já não ajuda com muitos dos problemas que têm a ver com, lá está, ou seja, em empresas, seja com investigação, seja com outros estudos, seja com isto e aquilo. Tirando a parte técnica, que pode ter a ver, pronto, com a investigação, pode ter a ver com as empresas e isso tudo, tirando essa parte técnica, não ajuda todo com problemas, por exemplo, reais das vidas das pessoas, estás a ver? Uma coisa que ainda nós ainda não falámos é, problemas reais, por exemplo, como lidar com uma situação difícil em casa, tipo com os pais ou com os amigos, ou não se dá relevância nenhuma a isso, percebes? Como lidar com um conflito, estás a ver? Uma coisa que eu reparei, eu andava numa escola, num externato, e entretanto o meu irmão andou lá também. Durante as férias, eu depois já ter saído lá, já quando era mais velho, comecei a ir com eles para a praia fazer de monitor. Pronto. E eu notava, na mesma escola onde eu andava, ao longo dos anos, houve uma diferença enorme na forma como as crianças lidam com conflito. Porque eu comecei a notar que eles, ao contrário de nós, na altura quando eu andava lá, a mínima coisa era deferir ou tipo, passar o problema para o professor ou para a professora. Ao mínimo conflito que existe é o professor. Estás a ver? E mesmo a lógica toda, por exemplo, às vezes o pessoal critica, às vezes fazem bullying com os putos que é vou dizer ao professor e não sei o quê. Estás a ver? E isso faz sentido, porque a lógica do tens um problema e vais dizer ao professor é algo que deve ser gozado com. Porque se tu fazes isso com tudo, se os adultos impõem isso sobre as crianças, que é quando tens um problema, tu vais falar com um adulto, tu estás a retirar toda a agency da criança, estás a ver? Estás a tirar a responsabilidade, estás-lhe a retirar o processo de aprendizagem de lidar com conflito, estás a ver? E essas coisas é literalmente resolver problemas. Isso é que é resolver problemas da vida real. É tipo, tu estás numa situação de conflito e eu lembro-me que eu fazia tudo para ser eu a resolver aquilo. A última coisa que eu queria era um adulto. Obviamente que isso depois muitas vezes pode criar conflitos desnecessários também, não é? Porque eu sendo uma criança se calhar tipo, passava dos limites e isso tudo. Mas, pronto, algumas pessoas têm a tendência para ir falar com os professores. Eu tinha a tendência, se calhar, um bocado tóxica de não, sou eu que resolvo tudo e se tu vais falar com o professor, então tu és isto e aquilo e isso aqui. Eu acho que nesse aspecto é interessante. Portanto, resolver problemas do foro social. Exatamente. Digamos assim, das interações humanas. Eu acho que nesse sentido, bem, eu acho que sou uma pessoa bastante moderada, já dá para ver, não é? Já deu para ver ao longo destes episódios, né? E para ti também, né? Ainda não me conhecias bem o suficiente para não chegares a essa conclusão. Mas eu acho que mesmo na altura era uma pessoa bastante moderada, ou seja, eu tentava sempre resolver as coisas por mim. Mas a verdade é que, se calhar, havia certas e determinadas pessoas que eu ficava do género, não vale a pena. Não vale a pena, porque se eu continuar aqui eu vou levar no focinho. Por isso deixa-me cair chamar a professora antes que o conflito escale demasiado, estás a perceber? A ideia que eu tenho dessa altura é que eu às vezes fazia isso para não escalar ainda mais o conflito. Porque se fosse eu a fazê-lo, não... Tu se calhar eras mais... já estavas um bocado mais integrado do que eu. Já estavas uma pessoa mais mais ponderada do que eu já nessa altura. Eu se calhar era um bocado mais maluquinho da cabeça. Eu acho que era uma criança ponderada, não. Esquece. Não, de todo. Eu não era. Mas pronto, ainda... E também tem a ver com... Lá está, outra vez. Tem a ver com o contexto social em que estávamos, né? Eu nunca... eu já estive em situações complicadas, mas eu nunca me senti efetivamente... que eu poderia estar numa situação muito crítica. Já tive situações bastante complicadas na escola. Mas não sei, se calhar as consequências, lá está, se calhar as consequências de tu teres os comportamentos que eu tinha acabavam por ser piores e então não os tinhas. Sim, também era uma maneira de me salvaguardar, não é? Pois. Porque, imagina, aqui a questão é, a partir do momento em que tu estás numa escola de um bairro social, não é? A escola e o bairro estão no mesmo contexto. Estás a perceber? O contexto de escola e o contexto de casa é exatamente o mesmo, praticamente. Estás a ver? Então não dá. Não é vou-te esperar à porta da escola, eu vou esperar à porta da tua casa. Por exemplo. Mas eu ia agora acrescentar qualquer coisa, mas esqueci-me.
Olha, devias ter apontado no bloco de notas que trouxeste. Pois é, exato. Eu hoje ainda por cima tinha apontado. Mas eu depois, entretanto, se me lembrar, já digo. O que eu ia dizer também, só para fechar este tópico, é que tu disseste muito bem que o objetivo da escola, a parte mais importante, deve ser ensinar os alunos a resolverem problemas, certo? E é assim, como eu tinha escrito ali, para mim, a parte mais importante que a escola deve ensinar e que é imprescindível é ensinar a ter pensamento crítico, ensinar literacia tecnológica e ensinar a ter competências de investigação. Competências de investigação tipo na internet, estás a ver? Research skills. Porque, imagina, se uma pessoa tiver pensamento crítico e souber utilizar a tecnologia e a internet a seu favor, hoje em dia essa pessoa já tem 99% do trabalho feito. Percebes? Com os recursos que nós temos, com a tecnologia que nós temos, com o conhecimento que nós temos ao nosso dispor, se as crianças, se os jovens tiverem estas três coisas, pensamento crítico, literacia tecnológica e capacidade de investigação, de ir à procura, descobrir como é que as coisas são, como é que não são na internet, e ter o pensamento crítico para discernir o que é que está correto, o que é que não está, isso tudo, pá, já está lá. Estás a ver? Só precisa de fazer isso de forma consistente, que vai sempre arranjar pelo menos alguma resposta. Pode não ser a resposta correta a 100%, pode não ser a resposta final, pode não ser aquilo que é o ideal, mas consegue sempre arranjar alguma resposta. E se continuar sempre o processo, ok, tenho uma resposta com pensamento crítico, consigo analisar a resposta que eu tive, tipo, melhorar, pesquisar ainda mais, arranjar outras soluções, falar com pessoas e assim por diante. E isso é a parte mais importante para mim. Por isso é que eu estava tão triggered quando estava a falar no episódio passado sobre a questão toda de TIC, que é, estas coisas são super relevantes e podiam ser ensinadas na disciplina de TIC, mas a meio do ano decidem que não precisamos ter mais TIC. Pronto. Exatamente. Okay, isto é o meu... Não, concordo completamente. Aliás, lá está. E acho que me vou voltar a repetir, porque eu acho que disse exatamente isto na primeira parte, ou no episódio anterior, que era a questão toda de... Está a haver uma revolução... Se calhar a revolução é demasiado hiperbólico, mas está a haver uma grande corrente e um grande impulsionamento das inteligências artificiais, não é? E numa disciplina que devia ter o propósito de dar aos alunos o primeiro contacto com aquilo que é a vanguarda da tecnologia, certo? Na minha cabeça era isso que TIC devia ser, era a disciplina onde literalmente dessem aos alunos tudo aquilo que está a existir na vanguarda. Coisas positivas, percebes? Não é coisas negativas. Mas eu acho que... as ferramentas de inteligência artificial, para o bem ou para o mal, é algo com que as pessoas vão lidar daqui para a frente. E o quão mais rapidamente se integrarem e terem noção daquilo que são, qual é que é o tipo de modelo. Quer dizer, não é preciso saber muitos pormenores, mas pelo menos saberes como utilizar aquilo, quais é que são as limitações, quais é que são os benefícios, quais é que são os malefícios. Tipo, ter uma ideia geral é super importante. Yeah. Pá, na segunda metade do ano, porque é que não falaram pelo menos um pouco sobre isto? É mesmo parvo. É mesmo parvo. Eu queria só acrescentar, porque eu entretanto lembrei-me e fui buscar o bloco de notas e a caneta. Porque eu não sei se era tanto o contexto socioeconómico que me fez, ou que me tornou numa criança moderada, ou já não me lembro qual é que era a outra palavra. Ponderada, exatamente. Eu acho que foi a grande parte por causa do futebol, estás a ver? Porque eu, como joguei futebol a partir dos 6 anos e logo desde essa altura que ia para torneios, ia dormir fora, ia sem os meus pais, estás a ver? E tinha que lidar com os meus colegas todos, que também eram crianças. Eu acho que comecei desde cedo a perceber quais é que eram os conflitos e a natureza humana nesse tipo de conflitos, estás a perceber? Tipo, toda a questão de nós temos 7 anos, estamos fora, estamos a dormir fora sem os nossos pais, né? A questão de, eu agora tenho que ir à casa de banho, mas eu estou bué aflito, quem é que vai? E esse tipo de problemas que são bué parvos, principalmente quando é com miúdos, mas fez
desde muito cedo ganhar uma sensibilidade para aquilo que é mais justo e aquilo que não é tão justo em certas e determinadas situações. Eu acho que foi essencialmente isso. Ok. Aliado ao facto de viver num sítio que se calhar não é assim, ou que pelo menos na altura não era assim tão pacífico, I guess. Ok, percebo. É assim, o meu irmão vai agora entrar no 10º ano, está agora a acabar o 9º ano, pronto. E pronto, há pouco tempo estivemos a falar sobre a questão toda dele escolher se vai para ciências, se vai para humanidades, se vai para isto, se vai para aquilo. E é uma decisão muito importante, demasiado importante. Exato, é isso. O quanto sentido faz uma criança de 13, 14 anos tomar esta decisão, ter de tomar esta decisão, porque o sistema é inflexível e não deixa que... Ou seja, sim, ele pode escolher ir para ciências e depois escolher que afinal quer ir para humanidades, mas perde. Exato, essa é que é a cena. Ele está a perder. Ainda por cima, aliado toda a questão das vidas frenéticas que nós vivemos hoje em dia, que exatamente. Tens de seguir em frente e não sei o quê, e se voltares um ano atrás e não estás a perder tempo, estás a ser isto e aquilo, como é que isto se... Pá, achas isto justo sequer? Eu não acho justo. Eu acho... Sim. Imagina, eu vejo coisas negativas e vejo uma coisa positiva. Eu acho que nós sermos confrontados com decisões muito importantes acabam por nos ajudar a desenvolver o nosso caráter. É verdade. Quando nós damos um passo em frente, mesmo não estando preparados, há toda uma janela de oportunidades e de visão do mundo que antes não tínhamos. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo, como tu estavas a dizer, é que se a pessoa efetivamente tomar uma decisão errada, no fundo, acaba por perder um ano, acaba por perder se calhar os colegas todos que vão em frente e depois tem que mudar de turma. Poderá, em certos casos, ter que mudar de escola, correto? Por exemplo, se uma pessoa for para ciências e depois afinal querer ir para um curso profissional, e nós já lá vamos aos cursos profissionais, então se calhar na escola dele ou dessa pessoa não tem o tal curso profissional e tem que ir para outra escola qualquer. Portanto, há muito mais eu diria que se calhar há muito mais a perder do que a ganhar, ou pelo menos há mais a perder do que a ganhar. Na América, correto? Na América eles têm basicamente o modelo que nós temos até ao 9º ano, não é? Com as várias disciplinas até ao 12º. E acho que inclusive na faculdade há toda uma liberdade para eles escolherem os cursos que querem frequentar. Cursos, cadeiras, nesse sentido. Eu também tenho essa ideia que sim. E eu acho que... Desculpa interromper, não. Eu queria só dizer que por acaso eu gosto bastante dessa visão porque, por exemplo, uma pessoa que vá para ciências chega ao final do 12º e tem conhecimentos básicos, sólidos, no melhor dos casos, sobre a física, química, biologia, inglês, filosofia, etc. Mas, por exemplo, em humanidades, eles falam de questões que são mega relevantes. As questões políticas, as questões históricas. Percebes? E isso é super relevante e as pessoas de ciências acabam por não ter uma noção concreta se não forem pesquisar por elas próprias. E não quer dizer que as pessoas de ciências não devem ir pesquisar, porque tal como nós estávamos a dizer no episódio anterior, o conhecimento e a curiosidade não devem estar restringidas à escola, não é? As pessoas também devem pesquisar por outras coisas. Mas quer dizer, falta claramente um direcionamento e um conhecimento básico às pessoas que vêm de ciências das mais diversas questões das humanidades, não achas? Questões muito importantes. Questões contemporâneas, não é? Da política contemporânea, não é? Sim. A questão toda de como é que o país se divide, não é? As assembleias, os deputados... Nunca te perguntaste sobre isso? Lá está, eu sou de ciências, eu não tenho... Eu sou de ciências, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas no fundo é verdade. E no meu caso, lá está, eu nunca tive curiosidade o suficiente para ir pesquisar isso a fundo. Há outras questões de
de humanidades, que eu se calhar já tenha pesquisado, mas isso em concreto não. Mas é verdade o que estás a dizer. No entanto, o contra-argumento aqui neste tópico em relação aos Estados Unidos é que... Qual é o estereótipo dos americanos? É que os gajos são todos uns burros. Ou seja, há lá algo de errado que não está certo também, porque se eles têm um sistema que é tão abrangente assim dessa forma... eu não sei se é especificamente... O que eu sinto é que eles são especialmente totós no que toca à geografia. Eles se calhar têm a noção deles de geografia é totó. Eu acho que eles só são demasiado self-centered e esquecem o mundo por completo, porque afinal de contas os aliens vão lá sempre parar. Não, mas é interessante, e em defesa dos americanos eu digo sempre isto, é verdade, os Estados Unidos têm pessoas muito burras, mas se vocês forem pensar acerca desta situação também, eles também têm das pessoas mais inteligentes do mundo. Sim. Ou seja... Os chineses naturalizados. Desculpa. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu acho que o problema da escolha em si não é o ter de fazer uma escolha, mas é... todas as condicionantes que dela advêm. Exatamente, é o bloqueio que existe depois de tomar a escolha. A escolha não ser uma coisa... Ok, eu vou começar o meu caminho por aqui, estás a ver? Porque se tu fores pensar bem, quase nada na vida real é assim tão binário. Claro. Ou eu vou para isto, ou vou para uma coisa diferente. Ou eu vou para ciências, ou eu vou para outra coisa. Quase nada é assim. Ok, eu vou tomar estas decisões, estou a andar neste caminho, quando não está a funcionar, tu desvias-te um bocado, mas tipo, os passos que tu já deste não são inúteis. Quando tu fazes 2 anos de ciências, decides que queres ir para a humanidade e voltas tudo atrás, o que o sistema está a dizer no fundo é que tudo o que tu fizeste foi inútil, basicamente. Estás a ver? Exatamente. Mas pronto, essa é a minha perspectiva. Não é tanta questão de terem de tomar uma decisão, se bem que também é, porque são muito novos. É mais a inflexibilidade do caminho depois. Percebes? Isto acontece na faculdade também. Eu já tive muitos momentos da faculdade em que eu tive por um triz de desistir do curso. Ainda bem que não o fiz, mas tive por um triz de desistir do curso. Mas eu acho que na faculdade o problema levanta-se, mas diria que não é tão grave, porque tu podes frequentar um curso, pedir equivalências e já tens uma boa quantidade de cadeiras feitas. Sim, mas depois também depende Eu não sei como é que é no secundário. No secundário também é assim. Eu acho que também podes ter equivalências, mas aqui a questão, mesmo com a faculdade, depende do curso para o qual estás a mudar. Não é? Claro. Se eu estiver a fazer engenharia e decidir mudar tipo, para filosofia, get wrecked, não tenho equivalência nenhuma. Claro, Começo ok. do zero. Percebi. Mas pronto, isto a seguir o que nós tínhamos aqui era... Não, e já agora, qual é que foi a decisão que o teu irmão tomou? O meu irmão vai para artes. Exatamente. O meu irmão vai para artes. Que é uma área em que as pessoas precisam efetivamente de ter visão, algum talento e criatividade, não é? Exato, nós íamos falar sobre isso. Eu vou aqui a dar a volta para do género. Nós vamos tirar tudo da nossa cabeça, não vamos olhar para o guião. E eu aqui a tentar contornar e o Eugénio vai lá. Pois nós tínhamos aqui. Isto foi uma boa transição, ok? Vamos fingir que a transição foi só exatamente esta. Pois, afinal, qual é que foi a decisão que o teu irmão tomou? Não, mas eu estava curioso, mas eu já sabia que ele é muito talentoso. Sim. O meu irmão vai para a artes, de certeza. Mas isto, pronto. A questão toda da criatividade, da visão e do talento, nós já tínhamos falado um pouco sobre isto. E eu ouvi uma frase no outro dia, acho que foi no LinkedIn ou no Instagram, já não sei. Vi um post numa rede social que era basicamente a dizer que as pessoas criativas precisam de tempo sem fazer nada. E, tu és uma pessoa criativa, tu apesar de não estás num curso ou formalmente a estudar uma coisa que seja criativa, entre aspas, bem que também é, mas tu sabes que, em geral, a criatividade vem quando tu estás meio que aborrecido, quando tu estás meio que só a existir, estás a ver? E as coisas vêm-te à mente. Isto porquê? Há ali... Este livro que eu tenho aqui, Thinking Fast and Slow. Pensava que era os Maias. Não. Thinking Fast and Slow fala sobre os 2 modos de pensar que as pessoas têm, que é o modo focado e o modo difuso. Tu, por exemplo...
quando estás a resolver um exercício de matemática, estás ali a olhar para aquilo, estás a resolvê-lo Modo mesmo. focado. Estás em modo focado. Muitas vezes o que é que acontece? Não estou a conseguir, levantas-te, vais passear, vais fazer alguma coisa, a meio do caminho, tipo, há alguma coisa que dá um clique na tua cabeça que quando tu voltas é tipo, está feito. Estás a ver? Tu às vezes nem é consciente. Às vezes o saber resolver veio-te à tua mente enquanto tu estavas a fazer outras coisas e tu só te percebes quando chegas ali à secretária, olhas para aquilo e é óbvio como se sempre soubesses. Estás a ver? Isso é porque o nosso cérebro precisa de ser contraído no modo focado e depois expandir com o modo difuso, que é para estar ali a funcionar como se fosse um músculo, não é um músculo, não é? Mas para funcionar de uma forma orgânica e saudável e que faça sentido. Porque quando tu estás nesse momento difuso, imagina, o exemplo que aparece no livro pensa no jogo do pinball. Se tu, o modo difuso é como se tivesse um jogo do pinball... Não, eu já percebi. Com pinos... Dá o exemplo, eu vou dar outro. Ok. É como se tivesse um jogo do pinball com muitos pinos, então aquilo está a bater à volta dos mesmos pinos, faz muitas conexões, mas sempre ali à volta da mesma coisa. Uhum. No modo difuso é como se tivesse o jogo do pinball com poucos pinos, e o que é que faz? Faz com que o teu cérebro percorra um maior número de ligações, estás a ver? Yeah. A tua concentração, o teu conhecimento percorre um maior número de área, estás a ver? E tu consegues relacionar coisas diferentes e é daí que vem a criatividade. É de tu relacionares coisas que aparentemente não têm conexão, mas que o teu cérebro arranja maneira de conectar. Exatamente. E essas duas formas de operar, quando ligadas de forma inteligente, é a melhor maneira de estudar, estás a ver? E de aprender coisas. Eu ia dar um exemplo que parece ser um bocado estranho, porque isto não acontece na vida real, mas aquilo que eu estava a pensar era do género. Imagina que nós estamos a jogar bowling, estás a ver? E eu por algum motivo estou mega... O meu objetivo, tal como resolver o problema de matemática, é acertar num pino em concreto. Uhum. Mas eu para acertar num pino em concreto preciso de, obviamente, imagina que ele está mais por trás dos outros, eu tenho que acertar nos outros. Mas a questão aqui tu estás ali bué da tempo e não consegues fazê-lo. Então aquilo que tu fazes vais dar uma volta. Quando vais para a pista novamente, tu vais ter uma noção melhor da pista, vais ter uma noção mais ampla da pista. E eu acho que é este tipo... É um exemplo de porcaria, isto está a ser um exemplo de porcaria, mas no fundo aquilo que eu estou a tentar expressar quando nós estamos no modo focado e estamos demasiado focados, como a própria palavra indica, nós estamos a circundar uma área que é demasiado pequena. Uhum. Quando nós relaxamos e vamos para o modo difuso, nós abrimos uma abertura, afastamos-nos o suficiente para conseguirmos ver o problema de maneiras diferentes e atacá-lo novamente com outras abordagens. Exatamente. É exatamente isso. É porque o isso já me tunnel vision. É o tunnel vision, exatamente. Já me aconteceu imensas vezes eu estar a resolver um problema, ou quer em contexto de investigação, ou quer em contexto de sala de aula, ou assim, ir tomar banho logo ali. Estás a ver? Então basta tomar banho, estar ali, Aí, pois como é que eu não me lembrei disto? Já te pões a escrever na parede. E assim também já te aconteceu. Depois de tomar o banho, ali aproveitar o calorzinho, não é? No espelho, estar a resolver. Tu estavas a forçar um exemplo de bowling porque para quem não... Pronto, é só para que fique aqui a informação. O Miguel é o Giga Chad do bowling. Não desafiem o Miguel para um jogo de bowling, ele vai ganhar sempre. Eu costumo dizer que eu tenho constantemente sorte de principiante. Eu estou numa série de sorte de principiante há 7 anos. Mas sim, pronto, ficou... eu acho interessante para o pessoal que esteja interessado. Outra vez, o livro chama-se Thinking Fast and Slow. E o autor? O autor é o Daniel Kahneman. O mais interessante é que ele é economista. Não, ele é psicólogo, exatamente, e ganhou o Prémio Nobel da Economia por causa deste livro. Porque fala sobre psicologia comportamental, sobre os viés de comportamento das pessoas, porque é que as pessoas olham para publicidades e compram coisas e às vezes olham e não compram.
E como ele, apesar de ser psicólogo, fez um livro que estava muito orientado, tem a ver com psicologia, mas ele usa muitos exemplos que têm a ver com economia e com marketing e coisas assim, Prémio Nobel de Economia. Ou seja, Tenho uma pergunta para te outro fazer. Giga Chad. É nesse livro que dão um exemplo do metro de Nova Iorque, que ter limpo o metro... Não. Nós depois podemos falar sobre... Isso é no The Tipping Point, é do Ok. Malcolm Gladwell. Mas nós depois podemos falar sobre essa Certo. cena Foi só também. um à parte. Ok. Aqui, assim, ainda no tópico da criatividade e isso tudo, aliás, do talento, não é? Nós tínhamos alguns colegas no secundário que estavam em ciências, meio que por obrigação. Eu sinto que muitas pessoas têm exemplos disto, pessoas que estão em ciências, mesmo que não sejam em ciências, pode ser até em humanidades ou assim. Pronto, têm colegas que... Obrigação dos pais, por exemplo? Obrigação dos sentirem-se- pais ou pressão social porque o curso profissional é menos isto e aquilo, ou então o pessoal que é muito bom em desporto, mas que não vai para desporto porque o desporto é isto e aquilo também. Ou seja, essas pressões sociais que existem, no fundo, por razão nenhuma, não é? Porque, imagina, eu sou de ciências, eu gosto de ciências, estou a acabar o curso de engenharia e isso tudo, mas eu genuinamente não acredito que a ciência seja mais importante do que as outras disciplinas, do que humanidades, do que artes, do que qualquer outro curso profissional, mesmo que seja aqueles cursos tipo, imagina, gestão hoteleira, nós tínhamos na nossa gestão hoteleira, ou hotelaria, ou como é que... Ou turismo, não era gestão hoteleira, era o turismo. Pá, eu não acho que seja mais importante, estás a ver? Turismo até é bastante importante, não é? Dado que Portugal só vive do turismo. Exato. E eu achava, para mim é genuinamente triste ter as pessoas que tu vias pela forma como eles eram, sei lá, a fazer desporto, mesmo que fossem educação física e isso tudo, a capacidade que tinham, pá, estarem ali por razões alheias À sua própria vontade. Exato, é triste. Estás a ver? É triste. O exemplo que eu tinha, nós tínhamos um exemplo eu tinha um exemplo na minha turma, que era o Stefan. Claro. Shout out para o Stefan. Mas Um abraço. a questão do Stefan é ainda mais... Porque o Stefan era mesmo muito inteligente. Nem sequer era a questão do... ele estaria melhor num curso de desporto do que aqui. No caso do Stefan até era um bocado ok, porque o Stefan era muito inteligente. Sim. Muito inteligente. Ele era super inteligente. Aliás, nós viemos os dois da mesma escola. Não sei se tu sabes disso. Sim, O Stefan andou na escola do bairro. Sim. O Stefan era literalmente dos melhores da escola. O Stefan Nós estamos a dizer era, mas ele... De certeza Sim. Não, lá está. Era sim. dos melhores das melhores notas da escola. Estás a ver? Sim. Tipo, ele era super inteligente. E até mesmo no secundário dava provas disso. Sim, completamente. Ele tinha um problema, entre aspas, que para mim eu continuo a achar que é um problema do sistema de ensino e não da pessoa em si, que era, o gajo era muito elétrico. Eu acho que ele era hiperativo mesmo e estava sempre todo pumped. Sim. Nas palavras dele, ele estava constantemente a ficar variado. Lembras-te disso? Mano, isso era bué da bom. Pois é. Porque aí a maneira tão... desculpa, deixa-me só dizer esta, mano. Houve uma vez qualquer, pá, eu já não me lembro se foi fora da sala de aula, se foi dentro da sala de aula, só me lembro que foi no 12º. E ele virou-se e disse qualquer coisa do tipo: ai, mano, agarra ao primo que o primo já está a ficar variado. Excelente. Ele estava sempre a utilizar essas expressões. E a cena é, o gajo ele era super inteligente, era bom em todos os desportos, não havia um único desporto que ele não fosse o mais rápido, o mais forte, o mais isto, o mais aquilo. Ele era o melhor em tudo. Mas não era bom, ele era mesmo excelente. Yeah. Ele era mesmo excelente. E ele ainda por cima tinha uma cena qualquer no coração, não é? Não me lembro. Eu acho que ele tinha... Ele tinha um problema. Ele tinha um problema. Eu acho que isso era tipo... A cena toda é que o Stefan tem um problema de coração e ainda assim é melhor que toda a gente. Ele jogava futsal. Exatamente. Jogava mesmo federado.
Yeah. federado. Eles, não Ganda sei se ele jogou máquina. a jogar nos Leões de Porto Salvo. Uma grande equipa de primeira divisão nacional, não é brincadeira. Máquina Mesmo. E depois era lá no balneário, era sempre lata de atum, a comer atum. Exatamente. Ali com aquele ômega 3, com o óleo. Yeah. E era no balneário também vocês a falarem lá das cenas do bairro. Ele era da Serra da Luz. Eu acho que ele já não está lá. Eu era do bairro, era muito engraçado nós sempre a comentarmos os dramas diários das nossas zonas. Opá, muito bom. Mas, saudades. Shout out ao Stefan. Grande abraço. Ganda gajo. Mas era... Nós tínhamos outros exemplos em que, pronto, não eram pessoas sobre-humanas, tipo o Stefan, não é? Eram pessoas que genuinamente tinham tinham uma aptidão muito grande para o desporto e isso tudo, mas pronto, não tinham uma aptidão tão grande para físico-química, matemática e essas coisas todas, mas no entanto continuavam em ciências, sabe-se lá porquê. E assim, já que estamos a falar sobre estas coisas todas de educação física e exercício físico e não sei o quê, em relação à educação física, contar ou não para a média, qual é que é a tua opinião? Não sei, pá, eu não sei. Eu acho que é assim. Eu acho que da mesma maneira que nós devemos não é beneficiar, é... Sim, beneficiar. Da mesma maneira que nós devemos beneficiar a saúde mental e as aptidões mentais para a resolução dos problemas, nós também devemos incutir o dever de beneficiar quem tem ou quem toma o seu corpo como o seu templo. Estás a ver? Talvez esteja aqui a utilizar palavras demasiado caras, mas aquilo que eu quero dizer é que um ser humano deve ter as capacidades analíticas de pensamento crítico e todas aquelas que tu mencionaste anteriormente, mas também deve ser capaz de se mover e de ser livre. É porque ser livre não é só na cabeça, é também no seu corpo. Usar o seu corpo como uma ferramenta, não é? Como um vestido, digamos assim. Sim, eu acho que deve contar para a média. E na nossa altura não contava e eu fiquei extremamente chateado porque subia logo bué da décimas. Subia tanto! Isso. Mas também devemos dizer que as notas eram às vezes inflacionadas porque não contava. Era o que eu ia dizer. Eu não me importava nada que a educação física fosse levada mais a sério e ainda assim contasse para a média. Porque eu concordo 100% contigo. E eu nem sequer acho que a questão toda de tu seres intelectualmente um supra-sumo e não sei o que, seja mais importante do que tu seres saudável. Porque tu podes ter um cérebro incrível se tu fores uma pessoa que não é saudável, que não faz exercício físico, não faz essas coisas, ok, daqui a uns anos estás tu morto e eu vivo ainda com o meu corpo na boa, ok, eu sou burro, mas sou burro vivo. Enquanto que tu és inteligente e ou estás mal de saúde ou estás morto. Exatamente. Portanto, para mim, essa dicotomia... Não é dicotomia nenhuma, é uma união. Deve haver uma união entre o corpo e a mente. Exato, não há essa separação. Porque, até porque já está mais do que comprovado que quão mais saudável tu fores fisicamente, também serás mentalmente e vice-versa também. Era a questão toda dos gregos, já não sei quantos mil anos atrás. Há mais de 2000 anos. O teu corpo e a tua mente são um só. Não há essa separação. Ou seja, se tu cultivas a tua mente, tu tens de cultivar o teu corpo também. Sim, exatamente. Porque tu, enquanto ser consciente, não é? A tua consciência está interligada ao teu estado mental, não é? À tua saúde mental, como a tua saúde mental funciona. E, aliado a isso, a tua saúde mental está diretamente relacionada com o teu bem-estar físico. Não é? Porque afinal de contas isto aqui é o quê? A consciência emerge, não é? Advém de, enfim, interações químicas, não é? Isto é tudo química aqui e que de alguma maneira faz com que nós tenhamos toda esta percepção, não é? De espaço, tempo, por aí adiante, que pode ser errada ou não, isso é outro tema, mas que efetivamente está ligada à maneira como nós estamos saudáveis ou não é? Tipo, estas ligações químicas só se dão melhor se tu
tiveres ou fizeres exercício físico, se tiveres uma boa alimentação, que é super importante. Portanto, no fundo, aquilo que eu quero dizer é que tu tens que reunir todas as condições para que cá em cima funcione. Da mesma maneira que o resto também acaba por beneficiar do facto de cá em cima tu estares bem. Portanto, Exatamente. é uma relação deste tipo. E aqui a questão é, algumas pessoas se calhar podem Menosprezar. ou então podem criticar este nosso ponto de vista porque eu acredito genuinamente também, lá está, é outra coisa. Eu acredito que a educação física pudesse e devesse também ser mais levada mais a sério e que a média devia contar. Mas o que é que significa levar mais a sério? Uma coisa que eu não concordo é haver o mesmo número para pessoas diferentes, seja em número de distância, de velocidade, de altura, para completar e não sei o quê. Ou seja, tem de haver uma certa flexibilidade em que o processo de Avaliação? Sim, aliás, o processo de de dar importância ao teu corpo e de tornar o teu corpo saudável é mais importante do que A comparação com os outros. Exato. Ou seja, imagina que eu, por alguma razão, eu peso mais 30 kg do que tu, tenho o mesmo peso, mas eu sou mais gordo do que tu, peso mais 30 kg do que tu. Pá, é assim, nós estabelecemos a mesma meta para o final do ano, para mim e para ti, é um bocado absurdo. Claro. É um bocado absurdo. E eu, durante o ano, posso me esforçar muito mais do que tu, obter resultados muito menores, mas tendo-me esforçado muito mais do que tu. E isso não é justo, estás a ver? Porque eu, se calhar, durante aquele ano, dei mais importância ao tornar-me melhor fisicamente do que tu. Estás a ver? Ou seja, eu acredito que possa ser levada mais a sério, mas levar a disciplina mais a sério não é ser rígido com os parâmetros de tens de cumprir certo tempo, tens de cumprir não sei quantas vezes, não sei quantas flexões, isto e aquilo. Não, é levar a sério o processo. É levar cada caso um caso. Exato. E mas pronto, isso é uma coisa que devia ser aplicada em geral a todas as outras disciplinas e a tudo o resto. Portanto, é uma crítica generalizada às disciplinas, não é? Mas pronto, isto para dizer o quê? A educação física é boa, tem de continuar a existir e tem de continuar a contar, na minha opinião. E também não devemos olhar de lado aos nossos colegas que querem seguir desporto, ou essas outras, exatamente, ou artes, porque lá está, as artes Existe também... aquele desdém pelas artes, não é? Exato, é isso. Existe sempre um estereótipo de como é que as pessoas são. Pronto, eu costumo dizer que os estereótipos, estando errados ou não, vêm sempre de algum... Aparecem sempre de alguma forma. Mas lá está, nós não nos podemos guiar com base nos estereótipos e não podemos... Para além de que, isto foi uma coisa que eu já pus no Instagram uma vez e as respostas são... É a questão toda. No teu pessoal? Sim. O que é mais importante? A ciência ou a arte? Não é? E a maior parte das pessoas diz que é a ciência. E eu não concordo com isso. Eu não consigo concordar com isso. Por mais importante que eu acho que a ciência seja, a importância da arte é tão grande e as pessoas parece que são cegas a isso, enquanto passam a vida a ouvir música, a ver filmes. Quando visitam uma cidade nova, qual é a primeira coisa que vão? Monumentos, museus, igrejas que têm lá, que se fazem questão de que tudo seja lindo e maravilhoso. Exatamente. Quando vais tirar a foto à Capela Sistina, vê lá se não dizes que é bom. Exato. As pessoas menosprezam o valor da beleza e da arte de uma forma que eu não compreendo como é que fazem isso. Sim, e a arte está... A arte está presente literalmente em tudo, até nas redes sociais que nós utilizamos. Nas capas destes livros, no marketing todo, na cena do design, que é toda uma cena hoje em dia. As pessoas não percebem que todos estes domínios do ser humano, as humanidades, a economia, a ciência, nenhuma delas é mais relevante por si só do que as outras, porque isto está tudo interligado, isto é uma rede, não são tipo pilares desconexos, é uma rede que está toda interligada. A humanidade é isto. A humanidade emerge destas conexões entre os vários domínios do seu conhecimento, não é? É isto que funciona ou que faz a sociedade avançar. Podia ser avançado mais depressa, não é? Ou pelo menos avançar melhor, num caminho melhor, mas pronto, isto também são coisas que podemos discutir noutro sentido.
Ou noutro sentido, não, noutro episódio. E agora, aliado a este desdém pelas artes também, existe todo aquele desdém que eu até já tinha comentado há bocadinho, não é? Da questão dos cursos profissionais, e que eu disse que já ia voltar a este tema, que é, existe claramente um estereótipo negativo perante as pessoas que tomam a decisão, e muitas delas consciente e certa, de que a sua melhor opção é ir para um curso profissional. Mas as pessoas à volta julgam logo. O quê? Vais-te enfiar num curso profissional? Mas tipo, isso é para os burros. Eu nunca percebi isto, estás a ver? Nunca percebi isto. Nunca percebi isto porque ninguém é obrigado a ir para... Lá está. Existe aquela pressão toda social de que tens que ir para ciências porque as ciências é que têm os empregos nobres, digamos assim, ou mais valiosos do que os outros. Yeah. Seja lá o que isso for, percebes? Não é bem seja lá o que isso for, eu consigo compreender isso, percebes? Mas acho que não deve haver essa pressão toda de que tu tens que ir fazer isso, não é? Porque se toda a gente for médica, então... E os jornalistas, não é? Não há jornalistas, não há artistas, não há ninguém, percebes? Porque se toda a gente tiver essa mentalidade, basicamente todas as pessoas do mundo vão ter a mesma profissão. Mas o quão cómico era alguém criar um sketch sobre isso. Tipo, imagina a próxima geração, todos os pais a dizer tu tens que ser médico, e então tipo, na altura só há tipo um curso nas universidades que é medicina. Honestamente, e final do sketch era tipo, todos os desempregados eram o ChatGPT. Era bem engraçado. Imagina, isso é uma boa questão. O que eu ia perguntar é, o que é mais importante? É o engenheiro eletrotécnico ou é o eletricista? Porque, imagina, estes cursos técnicos... Blue collar jobs. Sim, ou seja, estes cursos técnicos, há pessoas que tiram cursos especificamente para ser eletricista. Imagina no secundário, não percebe nada de engenharia eletrotécnica, mas tipo, ele sabe vir-te aqui e mexer no quadro, trocar-te a lâmpada e não sei. Eu sou engenheiro, eu não sei mexer no quadro. Eu assumo aqui, eu vou dizer uma coisa, o que é mais importante, ser engenheiro mecânico ou ser mecânico? Porque os engenheiros mecânicos dizem assim, e tal, tu gostas de carros. Mentira, não é assim que funciona, eu não curto nada de carros. Eu não sei nada, não percebo nada de carros. Se acontecem problemas com o meu carro, a minha mãe sabe mais do que eu. Aconteceu no outro dia, lembras-te do óleo? A minha mãe sabe mais do que eu. E a minha mãe não tem curso nenhum. Tem curso de esteticista, não tem curso nenhum que se relacione com isto, não é? Mas o que é mais importante? É o engenheiro mecânico que cria os carros em si, entre aspas, ou o design, e faz essas coisas todas muito bonitas? Ou é o mecânico que põe as mãos na massa para te arranjar o carro quando tu precisas? Nenhum deles vale mais do que o outro. Nenhum deles é mais importante do que o outro. São muito importantes no seu contexto específico. Exatamente. No contexto da ajuda, o mecânico vai ser muito mais importante do que o engenheiro, claro. É isso, e acaba por ser mais... Imagina, é a questão toda. Antigamente, como é que funcionava? Eu sou ferreiro... Porque os meus pais eram ferreiros. Meu pai é ferreiro, meu filho vai ser ferreiro. E isso pode ser. As pessoas podem olhar para isto de uma forma cínica, que é... e tal, o teu... Isso restringe muito a tua liberdade. Hoje em dia é muito melhor porque temos liberdade de sermos o que quisermos e não sei o quê. Para já isso é uma concepção muito superficial de liberdade, em primeiro lugar. Em segundo lugar funcionava bem. A realidade é que hoje em dia as pessoas não sabem lidar com liberdade. Nós todos podemos ter um episódio acerca disto, mas ter muitas opções também é problemático, estás a ver? E a cena é... Principalmente quando não te ajudam nesse caminho, não é? Tipo, quando as pessoas não são encaminhadas, não é? Por mais liberdade que tenhas, há certas pessoas que não têm a capacidade, porque nunca a desenvolveram, de deliberar e tomar a decisão que é mais correta com base nas informações que têm, não é? Exatamente. E tomam decisões absurdas só porque sim. Exato. Muitas vezes por fatores externos. Exatamente. E quando é uma coisa de tradição, pelo menos eu sabia que o meu pai vai me ensinar a fazer isto, estás a ver? Eu vou estar todos os dias envolvido nesta questão. Olha, um emprego que hoje me admira genuinamente muito, sabes qual é que é? Talhante, meu. Ser talhante. Imagina, eu às vezes questiono-me, será que alguém alguma vez um dia acorda e decide, eu vou ser talhante? Eu acho que não. Mas nós temos talhantes. Somehow, existem pessoas que escolhem ser aquilo. E eu, quando vou ao talho,
pá, é super interessante ver eles a fazerem aquilo, a forma como eles... A arte. É uma... Lá está, para mim é uma craft, estás a ver? É uma craft, é uma vocação. É ali uma certa destreza, não E é um serviço que estão a fazer ao público. Já viste? Eles são as pessoas que estão-te a dar a comida, meu. É uma cena bué valiosa. Sim. Fazem parte do processo para te darem a comida. Exatamente. São ali da cadeia, não é? Pronto, são o último... Existem muitas coisas que estão a acontecer antes, não é? E para trás devemos ter também engenheiros e sei lá mais o quê. Sim, os transportes. Exato. Mas eu sempre achei interessante os talhantes, meu. É muito giro e acho interessante este aspecto vocacional. Estás a ver? Eu genuinamente acho que, pá, no futuro isso vai ser... Isso vai começar a voltar. Eu sinto que isso vai começar a voltar, porque já há a capacidade disso começar a voltar. E são trabalhos relevantes, tipo eletricista, canalizador, essas coisas todas, já ganham bem. Sim. E vai voltar pela questão da inteligência artificial, não é? A inteligência artificial vai matar muitos trabalhos. E este tipo de trabalhos, nos quais a robótica não está tão avançada, não é? Não tens robôs que consigam fazer as mesmas operações que essa malta toda. Não conseguem, simplesmente. Enquanto que imagina, um programador, ou melhor, uma ferramenta de inteligência artificial, se calhar já consegue competir com um programador, com uma secretária, estás a ver? No desempenho das suas tarefas. Não tens robô nenhum que consiga efetuar as mesmas tarefas que um canalizador. Nos dias de hoje não consegues. E provavelmente nem daqui a 10 ou 15 anos. Estás a ver? Enquanto que daqui a 10 ou 15 anos... Acho que o mercado de trabalho para os white-collar jobs vai mudar substancialmente. Pois. A questão é essa. A questão é engraçada, não é? Porque houve ali um shift, não é? Dos blue-collar jobs para os white-collar jobs, não é? Porque eram os empregos que eram mais bem remunerados, que eram mais desafiantes, e agora está a haver um retrocesso, não é? Está a haver um processo inverso. Porque, e essa é que é a cena. Duas coisas, que é, em primeiro lugar, como tu disseste, efetivamente é mais fácil de substituir um engenheiro do que de substituir o mecânico ou o eletricista. É muito mais fácil substituir o engenheiro. O engenheiro eletrotécnico, o engenheiro mecânico. Até mesmo pela quantidade de engenheiros que agora há devido à massificação do ensino superior. Exato. E outra coisa que se põe é mais conveniente substituir os engenheiros também. Porque tu estás em contacto com o mecânico. Tu, quando tens o problema, tu vais ao mecânico, não vais ao engenheiro. Tu vais ao eletricista, não vais ao engenheiro. Ou seja, estes trabalhos que a pessoa está... que envolve a pessoa estar diretamente em contacto com a pessoa que tem o problema, estás a ver? Pá, é importante, é mais importante que se preserve esses do que os outros. Não é? Os trabalhos de office. Estás a ver? Ok, estás aí num escritório e qualquer robô te substitui num escritório e ninguém quer saber de ti também. Agora, a pessoa, o talhante que está ali a perguntar o que é que queres, qual é que queres, tipo, interagir contigo, o mecânico que tu vais lá e ele diz daqui a não sei quanto tempo é que has de ter e não sei o quê, e há essa dinâmica tem mais toda. Qualidades humanas, não é? Porque tem a questão isso. Toda da interação social, não é? De saberem adaptar a cada uma das pessoas com quem elas diariamente estão a interagir. E depois têm, como tu estás a dizer, aquele engenho específico, aquela mestria, aquela mestria específica que muito dificilmente mais alguém num raio de 10 km tem, estás a ver? É bué da ficha, é literalmente uma perk, não é? É isso, e lá está, pronto. Isto antigamente era muito feito de forma... havia um mentor... hereditária, às vezes. Sim, exatamente, era hereditário no sentido em que, pronto, nasceste numa família... Passava de geração em geração. Pronto. Exato. E o professor, entre aspas, era o teu pai ou o teu avô, isto tudo era o teu mentor, na realidade, não é? Porque agora nós podemos falar um pouco sobre isto também, que é qual é que é a função de um professor, a função de um professor para um aluno. Qual é que deve ser o objetivo fundamental de um professor a ensinar alguma coisa, ou seja na escola, nos parâmetros que tu vês agora que existem, ou numa escola com parâmetros diferentes. Porque debitar informação agora não pode ser. Porquê? Porque se é só debitar informação,
tira-se a profissão aos professores, mete-se um ecrã gigante, ChatGPT a debitar a informação. Metes ali uma voz qualquer, não é? Gravas uma pessoa ou vais ao Google Tradutor, tens ali uma voz robótica a falar para ti e pronto, está uma entidade a debitar informação. Portanto, se nós queremos continuar como professores, a sua tarefa não pode simplesmente ser, na sua essência, debitar informação, não é? Tem que ser algo mais fundamental do que isso. Não é? Exatamente. Porque debitar informação não é passar conhecimento, correto? Exatamente. Não é suscitar o pensamento crítico, não é dar as ferramentas para que a pessoa se integre mais facilmente na sociedade. A inteligência artificial não te consegue fazer isso. A inteligência artificial, por mais dados que tenha, terabytes de informação, nunca vai ser... Quer dizer, nunca não sei. Nunca digas nunca, não é? Mas pelo menos atualmente não te consegue orientar como um ser humano consegue fazer. Claro. Percebes? Não tem o conhecimento real, verdadeiro, que um ser humano tem. Por mais coisas espetaculares que a inteligência artificial possa fazer, não é? Exatamente. E é assim, se antes desta cena toda da inteligência artificial eu já achava que era parvo haver este debitanço de informação por parte dos professores, agora então não é só parvo, é o cúmulo da inutilidade, é o pico da absurdez esta questão. Exatamente. E fingir que isto não existe ainda é pior. Não. No caso de ti, não é? É que para além de estarmos a continuar com os mesmos hábitos, ainda por cima estamos a ignorar completamente a sua existência. Este podcast devia chamar-se Nós a Estraçalhar TIC. Pois é. For 1 hour straight. Não, mas é verdade. É o cúmulo, estás a ver? E imagina, o objetivo do tal professor... desconexão entre a escola e a sociedade que até falámos. Exatamente. Na primeira parte. Exatamente. No episódio passado eu também tinha falado do professor José Pacheco, e ele tem uma frase muito interessante sobre os professores, que é: o professor não ensina, ele transmite aquilo que é. E, pá, isto faz tanto sentido que imagina, os melhores professores que eu tinha, que eu já tive no meu percurso académico, seja na escola ou na faculdade, são professores que tu vês que estão ali de corpo e alma e que estão-te a transmitir mais do que a informação. Vai para além da informação. Vai para além do programa curricular, não é? Muitas vezes. Imagina, eles podem até estar-te a transmitir informação, mas a forma como fazem e a atenção que te dão e a forma como guiam os alunos é o que é mais importante. Percebes? Tem de ser isso. Tem de ser a interação humana entre o aluno e o professor que é o que é importante. Percebes? É o que há ali de humano. É como é que eu consigo fazer com que este aluno se torne a pessoa que ele quer ser. Percebes? A informação... Nós temos acesso à informação toda. Nós temos informação quase ilimitada. E se... mas os alunos não têm a capacidade de informação, isto e aquilo... Ok, mas isso é outro problema. Percebes? Eles têm de ter a capacidade. Mas eu acho que isso é um falso problema, percebes? Eu acho que as pessoas subvalorizam muito os seres humanos pequenos, que são as crianças, não é? As crianças têm muito mais capacidade do que... Concordo 100%. 100%. É um nível de... Ou seja, as pessoas infantilizam as crianças para além da infantilidade que elas têm. Muito para além da infantilidade que elas têm. As coisas, as interações adultas que é possível ter com crianças vai para além daquilo que as pessoas... Pá, eu falo isto com experiência própria com o meu irmão. Pá, se tratares as pessoas com respeito, como se fossem adultos e tivessem o conhecimento que têm... Claro. Pá, as crianças sentem-se melhor, sentem-se mais confiantes, sentem-se mais felizes em tomar decisões e fazer a vida delas como acham que devem até ganham fazer. mais autoestima, não é? Porque Exato. é como se tu as estivesse a colocar no mesmo patamar que tu. Exato, certo? exato. E isso é super importante. Com o meu irmão é exatamente a mesma coisa. Eu já tive conversas
consideradas pesadas como o meu irmão e consegui perceber que é do tipo, este gajo tem bué da cabeça, mano, como é que é possível? Estás a ver uma criança de... Bem, ele agora fez 9 anos, né? Mas na altura que eu tive as conversas que eu tive com ele, com 8 anos, ele era uma criança que já tinha uma noção muito adulta do mundo. Percebes? E a verdade é que eu só consegui ter essa percepção depois de ter falado com ele. E o que acontece geralmente é que as pessoas não têm estas oportunidades, tal como eu tive e tu também, e acabam por pensar de forma ingênua que isso é só putos. Estás a ver? Quando na verdade não é. Não é só a ideia completamente errada de putos que tu tens na tua cabeça. É assim, também há limites, né? Porque imagina, quando têm uma decisão parva ou quando fazem coisas parvas, normalmente são muito parvas. mas pronto, é assim, a dinâmica dos professores é uma questão interessante, e já agora que estamos a falar de professores também, o que é que achas da necessidade, o que é que achas da necessidade dos alunos terem explicações? Eu acho que nós já tínhamos falado sobre a questão das explicações há bocadinho e tu estavas a dizer que tinhas uma opinião bué forte. Exato. E eu acho que sei qual é que é a tua opinião. A tua opinião é que as explicações no mundo ideal não deviam existir. Claro, que o sistema de ensino devia cumprir aquilo que é necessário ele cumprir para que os pais não precisem de gastar dinheiro com explicações privadas para os alunos. Eu tenho todo o gosto em dar explicações, não me entendam mal, mas eu continuo a achar que é uma necessidade que não deveria de existir. Não é? Sim, a minha visão é um bocadinho diferente porque eu não tenho esses exemplos em mente. Porquê? Porque eu normalmente dou explicações a pessoas que já são adultas. E então muitas delas são trabalhadoras estudantes. Então aquilo acaba por ser uma necessidade porque simplesmente não têm o tempo necessário para estarem sozinhas a debruçarem sobre os conceitos e precisam claramente de uma ajuda extra. Eu diria que, no limite, até essas situações, com um sistema de ensino OP, até essas situações em que há uma pessoa de 40 anos que trabalha e que está a estudar, não necessita de explicações. Ou pelo menos não necessita de um recurso externo ao sistema de ensino para colmatar essa dificuldade. Em teoria concordo perfeitamente contigo. Aquilo que eu acho é que se calhar é demasiado ambicioso pensarmos nesses casos extremos, né? Mas sim. Mas eu acho que fundamentalmente concordo contigo também. Pois, pronto. Ainda para mais com os exemplos que tu deste, com crianças, não é? Com crianças é ridículo, meu. Para mim não faz sentido nenhum. Eu dei uma vez há pouco tempo uma explicação a uma pessoa minha conhecida, estás a ver? Que por extensão eu até considero mesmo como minha família, estás a ver? Uma rapariga do 8º ano, matemática. E a revolta com que eu fiquei depois de dar a explicação, eu fiquei bué do tipo, eu até me sinto mal por estar a levar dinheiro por isto. Porquê? Porque normalmente quando eu dou explicações ao ensino superior, lá está, são aquelas questões de pessoal que quer mesmo terminar o curso e precisa mesmo de ajuda e é terminar aquilo e ponto, precisam só do diploma para avançar e progredir na carreira, ou o pessoal que está a trabalhar e não tem tempo suficiente para ir às aulas e praticar e tudo mais e precisam claramente de ajuda, ou então ainda um outro pessoal que teve durante muitos anos fora do contexto escolar e agora para voltar é muito difícil, percebes? É mesmo muito difícil. Tu, para cima de 45 anos, estás mais de 20 anos no mercado de trabalho, ires voltar a fazer um curso é mega difícil, principalmente com disciplinas de física. E eu aí acho que existem motivos nobres, digamos assim. Tipo, eu não me sinto mal em estar a ajudar essas pessoas. Aliás, eu ainda me sinto melhor em estar a ajudar essas pessoas. Agora, dessa vez, quando eu tive a dar explicação a essa tal rapariga do 8º ano, que é sobrinha de um dos meus melhores amigos, os motivos que ele levaram, é isso, é os motivos que ele levaram a ter explicações comigo é que são absurdos. Os motivos é simplesmente o professor dela é mau e deixa as outras pessoas para trás. Ou seja, ele tem os seus favoritos na sala de aula, só dá atenção a esses favoritos e o resto que se lixe.
O resto é, estás a fazer, não fizeste, também não me importa. Estás a ver? É tão absurdo como é que é possível alguém ter que recorrer a um agente externo para obter melhores resultados e, efetivamente, aprender alguma coisa de matemática porque o professor não é competente. Isto para mim é ridículo, é tipo o pináculo da absurdez. Não é questão de, eu preciso mesmo disto porque eu tenho um trabalho full-time, não tenho mesmo tempo de ir às aulas. Não, a criança vai às aulas e ainda por cima as aulas são bué da más. Não sei. E imagina isto da perspectiva da criança, não é? Que tem de passar todo o tempo inutilmente nas aulas, provavelmente em sofrimento, estás a ver? Sim. Provavelmente em sofrimento, e ainda tem de ir para casa e sofrer mais, estás a ver? Com um gajo, tipo, não é por seres tu, antes pelo contrário, ainda bem que és tu, mas com um gajo ali a explicar-lhe cenas e depois, sabes, não sei se tiveste a oportunidade de reparar isto, mas eu tinha eu dei explicações a uma rapariga do 8º ano também, no 8º e no 9º, e ela entretanto acabou por ir para ciências e tudo, mas ela não gostava de matemática e honestamente dar explicações eu estou a criticar a necessidade de dar explicações, mas pronto, é ensinar e isso tudo é das coisas que mais me deixa realizado, estás a ver? Porque eu com essa rapariga em específico, ela era genuinamente inteligente e trabalhava, ela fazia tudo o que eu dizia para ela para fazer, chegava sempre às explicações com os exercícios que eu tinha dito para ela fazer, ou feitos, ou com apontamentos a dizer não consegui fazer porque tive estas dificuldades, não sei o quê, e aí eu ajudava, porque esse é que é o objetivo das explicações, não é? Não é fazermos os TPC juntos, está aqui estes exercícios para fazer, depois vamos corrigir e, se tiveres dúvidas, esclarecemos. E era tão fixe eu explicar cenas, ela ripostar, porque essa que era assim, ela ripostava, não, porque isto não pode ser assim, porque e tal, não sei o quê. E eu, não, mas tens de ter atenção porque X, Y, Z. E ela, ok, já percebi. Não há nada melhor do que isso. Estás a ver? Ok, já percebi. Não há nada melhor do que ouvir isso, principalmente porque a forma como eu opero normalmente é como? E eu reparei que eu era assim com o meu irmão. O meu irmão, nós é que depois tivemos uma conversa que era o meu irmão a dizer: tu nunca respondes às minhas perguntas. Tu mandas sempre uma pergunta de volta. Certo. O meu irmão chega só ao pé de mim com uma dúvida de matemática, eu raramente respondo-lhe à pergunta. É sempre ele que responde à própria pergunta. O que eu faço é, ok, e isto, para se conseguir fazer isto, é preciso conhecer-se a pessoa, conhecer-se minimamente bem a pessoa para saber para onde é que a mente dela vai. Eu depois faço perguntas, ele vem com uma dúvida, eu faço, então e aqui, então e ali, o que é que achas que é assim? Vê este outro exemplo, como é que este outro exemplo se relaciona com isto? E as engrenagens vão ali rodando na cabeça e ele, ok, faz. É rara a situação em que eu respondo diretamente ao meu irmão, faz assim, assim, assado. Porque, primeiro, isso é... Ou seja, eu não quero que ele faça outsource do pensamento dele para mim. Certo? Isso do dá-me uma resposta é a pessoa fazer outsource do pensamento. É tipo, pensa por mim e dá-me uma resposta. Não. E depois, quando a pessoa responde à própria pergunta, sente-se legitimada, estás a ver? Eu não quero retirar isso ao meu aluno. Eu quero que ele sinta legitimidade na resposta que deu. Porque veio dele e não de mim. Estás a ver? Eu posso ajudar, mas quem me dá a resposta é ele. Estás a ver? Exatamente. Portanto... Pronto, esta conversa também já está longa, não é? Ainda podíamos ficar aqui a falar um pouco mais. Não sei se tens alguns final thoughts. O que é que achaste da conversa? Eu gostei muito da conversa. A única coisa que tenho pena é de não termos chegado às sugestões do público, a todas as mensagens que nos chegaram via Instagram, para nós debatermos, não é? E até podemos dizer que não foram poucas. Mas gostei da conversa. Acho que estou confiante que a conversa. Estás confiante para um melhor. Também não chegámos a possíveis soluções. Se calhar fazemos um episódio 3, Miguel. Não sei. Se calhar fazemos um episódio 3 com respostas das pessoas, com possíveis soluções. Eu posso investigar mais concretamente alguns modelos de
de ensino em concreto. Acho que esta decisão vai ter que ser tomada em conjunto com o público. Se calhar... Vai ter de ser debatida em plenário. Exatamente, exatamente. Malta, se vocês continuam interessados neste tema e querem que eu e o Eugénio discutamos eventuais soluções acerca destas problemáticas, pá, depois quando nós lançarmos digamos, os Reels e as enquetes no Instagram, epá, votem, ok? Façam questão de votar. Se vocês acharam já e já tomaram a decisão, deixem nos comentários, mandem-nos mensagens, chateiem-nos, ok? E vamos ver o que é que nós podemos trazer na próxima semana, ok? Portanto, eu acho que da nossa parte está tudo, por isso fiquem bem, tchau, tchau. E até à próxima.